Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Para quem está acompanhando o canal, tem visto aí que a gente está fazendo aquelas lives todos os domingos para fazer o curso de Docker. Inclusive, se você ainda não está acompanhando, eu vou deixar um link aqui para uma playlist para você poder ver o curso, é 100% gratuito, para você poder aí estudar para tirar a certificação do Docker DCA ou até mesmo aprender aí como utilizar o Docker. Hoje nós vamos falar de um assunto um pouco diferente, vamos falar sobre Terraform. Para quem acompanha aí as ferramentas e as tecnologias atuais, provavelmente viu que a HashiCorp lançou o Terraform na sua versão 1.0, que agora é a sua versão estável. Então, agora nós teremos aí 18 meses de estabilidade. Isso quer dizer que você não precisa mais fazer aquelas migrações de 0.12 para 0.13 para 0.14. Você agora está na versão 1.0 e aí você vai ter estabilidade por 18 meses até a versão 2.0. Então, todas as atualizações dentro da versão 1.x serão retrocompatíveis. Isso é um marco muito importante porque vai ajudar muito a gente a trabalhar agora com o Terraform. E eu estava pensando sobre o lançamento dessa versão do Terraform 1.0 e decidi fazer uma série de vídeos sobre o Terraform focado agora em utilizar a versão 1.0. Nesse primeiro vídeo nós vamos ver um pouco do básico do Terraform até a criação de módulos. Nós não vamos trabalhar com coisas exclusivas aí da versão 1.0, porém vamos ver coisas muito legais aí para você que está começando no Terraform. Nós não vamos ver o básico do básico, da instalação, da configuração, porque nós temos um vídeo que vai estar até aparecendo aqui no card sobre o Terraform One-on-One. Recomendo que você assista ele se você não assistiu ainda. Nós vamos falar aqui sobre alguns conceitos, mas nós não vamos tão a fundo porque alguns assuntos já foram tratados no vídeo anteriormente. Então vamos começar, vamos falar sobre o Terraform. O Terraform é uma ferramenta da HashiCorp que foi desenhada para a gente poder criar, modificar e versionar a infraestrutura como código de uma maneira que seja segura e eficiente. O Terraform ele fornece aí umas camadas de abstração para provedores de cloud e diversos outros serviços. A gente pode, através do Terraform, gerenciar serviços da AWS, da Google Cloud, da Azure, do Docker, Kubernetes, dentre vários outros. Esses a gente conhece como providers pelo Terraform. O Terraform ele utiliza uma linguagem chamada HCL, que significa HashiCorp Configuration Language. Ela é uma linguagem desenvolvida para ser simples de ler e escrever por humanos. Ela é baseada em JSON, ou seja, ela é fácil para as máquinas poderem aí gerar e analisar. Quando a gente fala de Terraform, a gente precisa criar alguns arquivos que eles podem possuir qualquer nome, porém eles têm um detalhe muito importante, eles precisam ter a extensão .tf. Se o arquivo não tiver a extensão .tf e não for declarado dentro de um outro arquivo .tf, esse arquivo não será utilizado quando a gente for aplicar a nossa infraestrutura como código. E agora nós vamos entender aí como que funciona o arquivo .tf. E para vocês entenderem como funciona essa linguagem de programação, eu trouxe um arquivo simples aqui para dar alguns exemplos. Toda a estrutura de recurso Terraform geralmente é dada com uma nomenclatura que a gente coloca o tipo do recurso, nós colocamos aqui qual o recurso que está sendo utilizado, uma identificação para esse recurso, abrimos aqui uma chave, colocamos todos os dados do recurso e fechamos essa chave. Nós vamos explicar mais à frente como que funciona esse data source, por exemplo. Por enquanto eu quero que vocês só se familiarizem com o arquivo do Terraform, como ele funciona. O ponto importante que eu quero mostrar para vocês aqui é como que a gente declara as variáveis. Nós temos aqui uma variável que recebe um valor string. O valor string ele é basicamente um texto dentro de aspas duplas ou aspas simples. Então, quando você precisa declarar alguma string, você coloca aí entre aspas duplas ou aspas simples. Se eu quero declarar um número, eu apenas igualo ao valor do número. Eu também posso criar uma variável do tipo booleana. Para isso, eu coloco true ou false, né? Verdadeiro ou falso. Eu posso criar também uma lista, ela começa aí com as chaves. Então, eu coloco uma chave e coloco os itens da lista separados de vírgula. Isso daqui compõe uma lista. Eu também posso escrever a lista aqui separando os itens por linha. O Terraform também irá entender isso daqui. Então, o primeiro conteúdo que nós tínhamos é idêntico a este conteúdo, ele é exatamente a mesma coisa. Existem algumas pessoas que preferem escrever dessa maneira por ficar mais simples de visualizar, mas não faz muita diferença. Você pode escrever também dessa maneira. Nós temos também um tipo de variável que é um mapa de itens. Então a gente pode abrir aqui com chaves, colocar uma chave igual a um valor, sendo que esse valor pode ser uma string, como é o caso aqui de Caio Delgado Nil, ou pode ser um número, como é o caso aqui do 2. Eu também posso ter blocos aninhados, que é um bloco que faz parte desse recurso. Dentro desse bloco eu posso colocar todas as configurações que o provider me permitir, mas nós vamos falar aí ainda o que é provider. Outra coisa que nós podemos fazer é criar comentários. Então, para a gente criar um comentário de uma linha única, a gente pode colocar aqui uma cerquilha. Então, se a gente colocar uma cerquilha, essa linha única vira um comentário. Podemos também colocar duas barras, então ele também vira um comentário de uma linha única. E se eu quiser um comentário multilias, eu posso colocar uma barra e um asterisco. Então, ele começa aqui um comentário e termina aqui. Então, isso é basicamente a estrutura de um arquivo do Terraform. Outra coisa que nós precisamos entender para trabalhar com Terraform é o que são providers. Providers eles são responsáveis por fazer a interação entre o código do Terraform
com a API do provedor destino. A gente vai usar nesse exemplo basicamente o provedor da AWS nos laboratórios, tá? Para nós vermos quais são os providers disponíveis, é muito simples. A gente pode ir lá no site da HashiCorp, eu vou abrir aqui o meu navegador, e a gente pode digitar aqui, ó, terraform.io, acessar o site do Terraform e clicar aqui em Registry. Aqui em Registry a gente vai ter acesso a todos os módulos e providers do Terraform. Então, se eu for aqui em Browse Providers, eu vou ver aqui que existem vários providers. Então, tem aqui, por exemplo, AWS, Azure, Google Cloud Platform, Kubernetes, Oracle Cloud, dentre várias outras. Então, como a gente falou, os providers são responsáveis por fazer essa interação entre o código do Terraform com a API do provedor destino. Então, se a gente está trabalhando aqui com a AWS, a gente vai utilizar aqui o provider AWS. E dentro dele a gente tem aqui como que a gente utiliza esse provider, dentre várias outras coisas. Outra coisa que a gente precisa entender para trabalhar com Terraform são recursos. Recursos são um elemento mais importante da linguagem do Terraform. Cada bloco de recurso ele descreve um ou mais recursos de infraestrutura. Por exemplo, nós vamos trabalhar aqui com o recurso do S3. Então, se eu vier aqui na documentação do meu provider, eu vejo aqui à esquerda todos os recursos possíveis de serem utilizados. Então, eu posso filtrar aqui, inclusive, por S3 Bucket, que é o recurso que nós vamos trabalhar aqui para fazer o nosso laboratório. Então, tem aqui o recurso AWS S3 Bucket. O legal da documentação da HashiCorp é que ela te traz bastante exemplos de como utilizar. Então, se a gente navegar aqui, ele tem alguns exemplos de como que a gente consegue implementar esse código, bem como todas as variáveis de entrada e saída que nós teremos acesso dentro do nosso código. Então, a gente tem aqui todos os parâmetros que ele aceita. Para trabalhar com Terraform, nós precisamos entender também o que são variáveis e o que são outputs, né? São as variáveis e as saídas. A linguagem de Terraform ela tem alguns tipos de blocos para a gente poder requisitar ou publicar valores nomeados. Eles são os input variables, que eles servem como parâmetros para módulos do Terraform. A gente pode utilizar essas variáveis de entrada para personalizar o comportamento sem editar o código-fonte. Nós temos também as variáveis de saída, ou as output variables, que são valores de retorno para o módulo do Terraform, para nós podermos aproveitar, por exemplo, a saída de um módulo e utilizar como entrada em outro módulo, ou até mesmo para exibir na tela. Nós temos também os valores locais, que são recursos convenientes para a gente poder atribuir um nome curto a uma expressão. Então nós temos aí esses três tipos de variáveis para trabalhar com o Terraform. Outra coisa que nós precisamos entender são data sources. Data sources são conhecidas como fontes de dados. Elas possibilitam que a gente busque um dado ou que a gente calcule algum valor para ser utilizado em algum outro lugar do código do Terraform. A gente usa essas fontes de dados para, por exemplo, pegar o nome de uma AMI. Para quem não conhece a AMI, é uma identificação de imagem da Amazon. Se eu precisar descobrir qual é o valor de uma determinada AMI, ou pegar, por exemplo, uma identificação de uma rede, ou qualquer outro valor dentro da cloud, eu utilizo o de data source. Podemos dizer aí que o data source é como se fosse uma lupa. Ele vai lá na nossa infraestrutura, procura um valor e traz esse valor para a gente. Outra coisa que nós precisamos entender do Terraform é o Terraform State. O Terraform State ele é utilizado para armazenar o estado da nossa infraestrutura e das configurações que nós estamos gerenciando. Esse estado é utilizado aí pelo Terraform para a gente poder mapear recursos do mundo real para a nossa configuração, onde a gente consegue controlar lá os metadados e melhorar o desempenho de grandes infraestruturas. Esse estado é armazenado por padrão em um arquivo local denominado terraform.tfstate, mas ele pode ser armazenado também remotamente, que funciona melhor se a gente tiver um ambiente com uma equipe aí que várias pessoas vão trabalhar nesse código do Terraform. Esse modelo de armazenamento remoto é chamado de back-end remoto. A gente pode armazenar esses arquivos de estado do Terraform no Terraform Cloud ou Enterprise, que são versões pagas aí do Terraform. Nós podemos armazenar no HashiCorp Console, no Amazon S3, no Azure Blob Storage, no Google Cloud Storage, dentre vários outros. A gente tem toda uma documentação dizendo quais são os backends que nós podemos utilizar. Com esse tipo de estado, a gente garante que vários usuários podem escrever o código sem enfrentar qualquer problema na gerência desse estado. Outro item muito importante que nós precisamos entender do Terraform é o State Locking. O State Locking ele é utilizado do Terraform para bloquear o estado. Então nós temos lá o arquivo do Terraform State que ele tem basicamente a informação da nossa infraestrutura. Quando nós executamos um comando do Terraform, nós vamos trabalhar e vamos modificar esse arquivo do Terraform State. Isso é muito perigoso. Se várias pessoas estiverem trabalhando ao mesmo tempo nesse arquivo, a gente pode ter uma inconsistência, o nosso código pode quebrar e aí vai ser um problemaço. Então nós temos esse State Locking, que é o recurso do Terraform para bloquear esse Terraform State. Então basicamente ele marca uma flag dizendo o seguinte: olha, ninguém mexe nesse state porque alguém está mexendo. Isso evita com que outras pessoas consigam executar comandos do Terraform, potencialmente corrompendo aí o seu estado. Então a gente vai entender também como que funciona aí os comandos do Terraform. A gente precisa saber de basicamente 4 comandos que são os mais importantes e um outro comando extra que eu gosto bastante. Os comandos mais utilizados no Terraform são o init, o plan, o apply, o destroy e o fmt. Um workflow básico do Terraform consiste nos seguintes passos. Nós executamos um init, em seguida executamos um plan, depois executamos um apply e por último executamos um destroy.
Então nós escrevemos a nossa infraestrutura, nós planejamos, nós aplicamos e eventualmente nós destruímos quando necessário. O comando terraform init, ele inicializa o back-end e baixa todos os módulos e provedores necessários para todas as outras fases do Terraform. Então, o primeiro comando que a gente sempre precisa executar é o terraform init. Ele vai baixar todos os providers, todas as configurações e vai inicializar o repositório, deixando ele pronto aí para os próximos passos. O comando terraform plan, ele faz uma simulação do código Terraform, mostrando o que se espera que seja alterado após uma aplicação. Então ele vai lá, lê todos os data sources que seriam necessários para a aplicação do nosso código e nos dá uma lista do que vai ser aplicado, do qual é o plano de execução que nós teremos aí, o que é esperado que o Terraform faça. O comando terraform apply, ele executa o passo de plan, só que ele pede aprovação para o código ser implantado. Se você responder yes, o Terraform vai pegar o código e vai tentar aplicar o que nós escrevemos na nossa infraestrutura e retornar todas as saídas no final da criação. E nós temos também o comando terraform destroy, que ele vai verificar a infraestrutura que está no nosso Terraform State, e se você responder yes, ele vai tentar destruir a infraestrutura e vai nos retornar um resumo de todas as mudanças que foram feitas no final. Parece muita coisa, né? Mas na verdade é bem mais simples do que parece. Então, para a gente fazer alguns exercícios e entender como que isso funciona na prática, eu vou lá no meu VS Code. Vai estar aqui também na descrição do vídeo um link para o repositório com esses arquivos que vocês vão estar vendo aqui logo agora. Então, aqui no nosso VS Code a gente tem 4 pastinhas. Eu não coloquei o nome aqui porque eu quero deixar uma surpresa para vocês sobre o que cada item faz. Então, nós vamos aqui na primeira pasta, que é a pasta 1, e nós temos o arquivo simples, chamado main.tf. Qual que é o objetivo desse primeiro laboratório que nós vamos fazer? Eu quero efetuar um deploy de um bucket S3 simples via Terraform e eu quero retornar os valores do bucket fqdn e o bucket id no final da execução. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um bloco de definição do nosso provider, onde eu digo que eu vou executar um código na AWS com a região US East 1. Eu vou criar um recurso AWS S3 Bucket, que é conhecido pelo Terraform com a identificação de default. Eu vou chamar esse bucket de Simple Bucket Caio Delgado New. Ele vai ter uma série de privado e ele vai ter as tags aqui de nome. Eu vou alterar aqui para Caio Delgado, Sample Bucket, e vai ter uma tag aqui para falar que é o ambiente de desenvolvimento. Nós vamos ter aqui também como saída o nosso bucket fqdn e o nosso bucket domain. Então, quando a gente terminar de executar o código, o que vai acontecer? Ele vai exportar aqui o valor do AWS S3 Bucket Default Bucket Domain Name. Então vamos executar aqui o nosso código. Nós temos então alguns passos para fazer. Primeiramente eu vou acessar a pasta e depois eu vou executar o comando terraform init. Mas antes disso eu quero mostrar para vocês. Eu estou utilizando aqui já a versão do Terraform 1.01, que é a última versão no momento que eu estou gravando esse vídeo, tá? Então eu vou executar aqui o comando terraform init e aí, como a gente viu, o esperado é que seja inicializado o back-end. Eu vou aumentar aqui a tela só para a gente ver o terminal. Então o que ele está fazendo? Ele está baixando todos os providers. Ele está baixando as últimas versões dos providers e está inicializando o nosso repositório do Terraform. Um ponto interessante que nós podemos ver aqui, nós temos uma pastinha oculta aqui chamada .terraform. Dentro dessa pasta .terraform é onde será instalado aí os providers que nós vamos utilizar. E nós temos aqui também o arquivinho de lock. Esse arquivo de lock é o arquivo que é utilizado aí para não corromper o nosso estado. Uma vez que eu executei aqui o nosso Terraform init, eu posso limpar a minha tela aqui e executar no Terraform plan. O comando Terraform plan ele vai fazer o quê? Ele vai bater lá na cloud, vai verificar o meu arquivo, vai criar aqui o meu tf-state e aí com isso ele vai dizer o que ele vai tentar fazer na minha infraestrutura. Vou aumentar aqui novamente o terminal e o que nós estamos esperando é que será criado um recurso. O recurso será o AWS S3 Bucket Default, ele vai ter aqui esses parâmetros, né? Então ele vai ter aqui o nome do bucket, vai ser o Simple Bucket Caio Delgado New. Ele vai ter aqui um domain name que vai ser conhecido depois do apply, e esses daqui são os parâmetros que ele pode aceitar. Então tem aqui as tags que eu coloquei, eu tenho aqui também o output que eu espero do meu bucket. Então se a gente for lá no nosso AWS, eu vou voltar aqui para o meu navegador, tem a página aqui da AWS aberta, a gente não tem nenhum bucket atualmente, então eu vou voltar aqui para o terminal e agora que eu tenho o meu plano gerado, eu posso rodar no Terraform Apply. Novamente será executado aqui um Terraform plan, então ele vai mostrar para mim aqui tudo que ele está planejando aplicar. Então o que eu tenho que fazer aqui agora é verificar todos os passos, ver se tudo aqui está correto. Se tudo estiver certo eu coloco yes, e aí o que ele vai fazer? Ele vai criar esse bucket para mim. No final da criação ele vai mostrar para mim o seguinte, ele vai falar, olha Caio, eu criei aqui um bucket e esses daqui são os dados que você pediu para mim, são os dados de output, ou seja, são os output variables que a gente está pedindo aí que ele exporte. Então ele falou aqui para mim que o bucket domain é o Simple Bucket Caio Delgado New, que o fqdn é o Simple Bucket Caio Delgado New.s3 Amazon AWS.com. Um detalhe muito importante, pessoal, os buckets do S3 tem que ter um nome único. Então, se você quiser refazer esse laboratório, mude esse nome, não utilize o nome Caio Delgado New, coloque o seu nome. Você vem aqui, basicamente nesse bucket aqui, e altera para o nome que você quiser.
Tudo bem? Se eu voltar agora lá para o meu navegador e atualizar a página aqui, a gente vai ver que agora eu tenho esse bucket que foi criado. E se eu clicar nesse bucket aqui, eu consigo ver nas propriedades, inclusive as tags que eu coloquei aqui, que são o ambiente de desenvolvimento e o nome é o User Sample Bucket. Inclusive, eu não salvei o arquivo quando eu modifiquei o nome. Então, vamos fazer isso agora, que é até uma coisa bem interessante. Vou salvar o arquivo aqui. Se eu rodar novamente o Terraform Apply, ele vai executar um novo plano, vai verificar a minha infraestrutura e vai falar, olha, eu tenho uma alteração para fazer aqui, que provavelmente vai ser essa tag, que antes ela era o User Sample Bucket e agora vai ser o Caio Delgado Sample Bucket. Então, vamos verificar aqui. Ele fala aqui que tem uma alteração. Então, temos aqui um update in place, que é uma alteração. Ele vai alterar as tags aqui desse valor para este valor. Eu quero que ele faça isso, eu vou colocar yes. Ele inclusive dá um resumo que ele fala quantos itens ele vai adicionar, quantos ele vai modificar e quantos ele vai destruir. Eu vou colocar um yes aqui, ele vai executar. E aí se eu voltar lá e atualizar a página, eu vou ver que esses dados vão ser alterados. Então eu tenho aí uma alteração de infraestrutura como código de uma maneira bem rápida e simples. Então vamos aguardar mais um segundinho. Terminou de executar, então eu tenho aqui já os valores aqui de saída. Se eu voltar lá no meu navegador web e atualizar a minha página, e se eu for aqui agora na tag, ele vai estar aqui como Caio Delgado Sample Bucket. Então eu consigo aí gerenciar a minha infraestrutura como código. O que nós vamos fazer agora que nós criamos nosso primeiro recurso, nós vamos destruir essa infraestrutura através do comando Terraform Destroy. Então quando a gente executa o Terraform Destroy, o que ele vai fazer é mostrar para a gente um plano de destruição. Ele vai falar o seguinte, olha, eu vou tentar apagar esse conteúdo que eu tenho aqui no meu estado. Então, dentro daquele meu arquivo do Terraform TFState, vou até abrir para vocês aqui nesse meio tempo, eu tenho aqui a informação de todos os itens que eu tenho criados dentro da minha infraestrutura. Então, ele entende que isso daqui é a minha infraestrutura real atualmente. Então, tem todos os dados aqui que eu configurei. Quando eu faço aqui esse Terraform Destroy, ele fala o seguinte, olha, eu vou destruir esse item aqui, esse recurso. Então, vamos colocar um yes aqui e ele vai apagar esse recurso. Se eu voltar lá no meu navegador e atualizar a página, a gente vai ver que eu não tenho mais esse recurso, né? Não existe mais esse bucket. Então vamos voltar lá, um recurso destruído, vamos no nosso navegador, se eu atualizar aqui agora, a gente vai ver que eu não tenho mais esse bucket, porque ele foi excluído. Então nós fizemos aqui a primeira configuração com o Terraform. Um detalhe interessante para a gente entender é o seguinte, este nome aqui que nós temos, esse default, ele é como o Terraform conhece esse recurso do tipo AWS S3 Bucket. Ele não é o nome do recurso. Eu poderia chamar aqui de batatinha, não tem problema. Isso daqui é basicamente o nome que o Terraform conhecerá esse recurso. Fizemos aqui o nosso primeiro laboratório. Primeiro objetivo concluído com sucesso. Criamos aqui esse arquivo simples, um arquivo único de 23 linhas que faz o nosso código funcionar. Só que isso não é o ideal. Então é agora que a gente vai para o passo 2. O passo 2 a gente vai aprender sobre as variáveis e melhores práticas. Então a gente precisa entender o quê? Que um código melhor organizado é mais fácil de entender e se manter. Então a gente aplica alguma organização do código e separa esses arquivos. Então a gente vai utilizar também variáveis para o código ser reutilizável. Eu vou fechar esse arquivo aqui, que é o arquivo do código anterior, agora nós estamos no 2. Eu criei esses arquivos, fazem parte das melhores práticas utilizar esse tipo de separação. Então eu tenho aqui um arquivo backend, que é a configuração dos providers. Eu tenho um arquivo output, que é todos os dados que vão ser exportados depois do apply. Eu tenho um S3, que é basicamente o nome do recurso que eu estou criando, que eu estou gerenciando. Eu tenho uma variáveis, que são todas as variáveis que eu vou utilizar no meu código. E eu tenho aqui o versions, que é onde que eu passo as restrições de versões do Terraform e dos providers que vão ser utilizados. Então vamos navegar sobre cada um desses arquivos para a gente entender eles. No primeiro arquivo a gente tem a configuração do back-end. Aqui a gente só tem o provider AWS, que ele tem os dados aqui de region igual a var.aws region. Nós vamos entender aí como que funciona essa nomenclatura das variáveis. Nós temos aqui também um arquivo de saída, de output. Então eu tenho aqui todas as saídas do meu Terraform. Então aqui eu tenho a descrição de todas as saídas e os valores que eu quero buscar. Eu tenho aqui também um arquivo chamado s3.tf, que é o meu recurso gerenciável. Aqui eu tenho novamente várias definições de variáveis. Eu tenho aqui variável bucket name, eu tenho variável env também, que é o meu environment. Eu tenho aqui também um arquivo de variáveis. E agora a gente vai entender como que funcionam essas variáveis. Para criar uma variável, eu basicamente declaro variable, coloco entre aspas o nome dela, abro aqui uma chaves e coloco a descrição dela. Então, por exemplo, aqui, nome do bucket. Eu coloco o tipo da variável, se ela é um string, se ela é um número, se ela é um booleano, se ela é um mapa, se ela é uma lista. No caso aqui é uma string. E eu coloco o valor padrão como Caio Delgado New Bucket. Por enquanto, nós vamos trabalhar só com esse valor padrão. Isso quer dizer que se eu modificar esse código aqui, essa variável var.bucketName, ele vai entender em todos os arquivos onde tiver um var.bucketName que eu estou me referindo a este dado aqui. Então, por exemplo, aqui nesse arquivo s3.tf, bucket igual a esse valor aqui, que é o Caio Delgado New-bucket. Nós temos aqui o env também, que é o environment, que é o modo onde o módulo é invocado.
temos aqui ele como development e temos aqui também a região da AWS, que ela por padrão aqui está como S-East. Nós temos aqui também esse arquivo de versões, é onde que a gente consegue travar as versões dos recursos. É uma boa prática dizer aí aonde vem cada provedor. Então nós colocamos aqui que o provedor requerido é a AWS, que a origem dele está lá na HashiCorp AWS, isso tem lá na documentação. Se a gente abrir um provider lá naquela página que eu mostrei para vocês, vai estar mostrando como que a gente configura isso. E eu falo aqui que a versão requerida do Terraform é maior ou igual à versão 1.0 ou menor que a versão 2.0. Isso quer dizer que esse código não conseguirá ser executado se eu não tiver aí dentro dessas versões. Agora eu tenho muito mais arquivos, mas o resultado final é o mesmo daquele arquivo único. A diferença é que eu tenho um código reutilizável. Se eu precisar criar um novo bucket, eu posso simplesmente copiar esses arquivos e alterar apenas aqui as variáveis. Isso vai resolver para mim, vai criar um novo bucket. Então eu posso utilizar isso daqui como um exemplo, ou até mesmo um módulo que nós vamos ver logo mais. Então agora que eu tenho esse código aqui, o que eu vou fazer? Eu vou maximizar o meu terminal. Eu vou acessar aqui a pasta 2, e aqui o que nós vamos fazer? Como a gente travou a versão lá na versão entre 1.0 e 2.0, eu vou rodar aqui o Terraform 13, tá? Então tem o binário chamado Terraform 13 aqui, que é basicamente Terraform versão 13.0.6. Se eu rodar no Terraform 13 init, o que vai acontecer é o seguinte, ele vai falar, eu não posso executar, por quê? Porque você está falando que você quer uma versão entre maior ou igual a 1 ou menor que 2. Isso é muito importante, pessoal, porque se o código não for rodado com o Terraform na sua versão correta, ele vai dar um problema. Então esse código aqui, ele serve para o Terraform na versão 1.0 até a versão 2.0. A gente vai utilizar o Terraform na versão 1.01 para dar o init. Então Terraform init, ele vai inicializar aqui, vai fazer os mesmos passos, a gente vai ver que não vai ter diferença alguma. Ele criou aqui da mesma infraestrutura, eu vou rodar o Terraform Apply, não vou rodar o plan, porque o Apply já vai gerar o plan. Então ele trouxe para mim os mesmos dados anteriormente, então o resultado esperado é o mesmo, eu vou colocar yes aqui, vou aguardar a criação, e aí depois que essa criação for concluída, a gente consegue ir lá no nosso painel da AWS e verificar aí que o nosso recurso vai ser criado com sucesso. Pronto, ele concluiu aqui a criação. Então se a gente for lá no nosso navegador e atualizar aqui a nossa lista de buckets, vai ter um bucket novo chamado Caio Delgado New Bucket. Então nós temos aqui a criação da nossa infraestrutura de uma maneira um pouco melhor. A gente tem aqui a separação dos arquivos, isso daqui ajuda muito. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos melhorar mais ainda esse código. Só que para isso eu preciso explicar para vocês antes um outro recurso que é o Data Source. Nós não vamos destruir o nosso código. O que nós vamos fazer é visualizar o conteúdo da pasta 3. Na pasta 3 aqui nós temos ainda vários outros arquivos, então vamos navegar entre eles. O único arquivo diferente que nós temos aqui é o arquivo Data. O arquivo Data é basicamente os dados que serão exportados antes do nosso apply. Então eu vou pegar aí e ter algumas referências de dados. Então eu estou utilizando aqui um recurso do tipo Data, AWS S3 Bucket, que eu estou chamando de Selected, e aí eu estou procurando o bucket que tem o nome de Bucket Underline ID. Então ele tem que ter esse nome aqui, e lá nos variáveis eu tenho aqui este bucket que eu estou procurando. Então se eu rodar aqui agora nessa pasta, vou sair aqui, vou entrar na pasta 3, e rodar um Terraform init, ele vai inicializar aqui o meu repositório, vou abrir aqui o Data para deixar ele aqui para vocês visualizarem, e se eu rodar aqui um Terraform plan, nós vamos ver que ele vai executar aqui a coleta dos dados. Então, se a gente visualizar aqui, ele fala que ele vai ter uma mudança nas saídas. Ele fala até aqui todos os dados. Outro detalhe interessante é que aqui dentro do outputs.df, eu coloquei todas as saídas que eu posso verificar desse bucket. Então, eu tenho aqui basicamente uns recursos que eu tenho como referência. Como que eu sei desses recursos? Na documentação, eu tenho lá um campo que fala todos os valores que são exportados. Então, eu estou referenciando aqui, eu vou abrir meu data aqui no lado direito para a gente poder visualizar. Vou tirar aqui essa telinha para ficar mais fácil. Então, eu estou coletando esse data AWS S3 Bucket Selected. Eu referencio através de data.aws S3 Bucket.selected. Então, eu estou buscando este recurso e estou buscando o item ARN, que é exportado deste data source. Outras coisas que nós estamos aqui exportando são o Bucket Domain Name, o Bucket Regional Domain Name. Temos mais coisas também. Se eu quiser pegar um dump aí com todos os dados possíveis para esse data source, eu posso basicamente utilizar aqui o Velo como apenas o nome do recurso. Ele vai expor aí todos os itens possíveis. Agora que eu tenho todos esses recursos, se eu executar um Terraform Apply, ele basicamente vai coletar os dados desse bucket. Esse código não está criando bucket algum, ele só está pegando os dados. Então todos os dados que eu queria estão aqui. Eu tenho a RN do bucket, tenho o domain name, eu tenho aqui todos os dados, inclusive o raw data, que são todos os dados que eu consigo coletar desse bucket. Se eu colocar um yes aqui, ele não vai dar nenhuma mudança. Então ele vai falar o seguinte, que não teve nada modificado, nada destruído, porém ele me traz todos os dados do bucket aqui que eu teria acesso.
Todos esses dados eu consigo verificar na interface web do meu provedor da AWS. Então agora que a gente conseguiu já aprender como que funciona o data source, nós vamos voltar aqui na nossa pasta 2. Então vou dar um cd.ponto, vou dar um cd2 e vou rodar um terraform destroy para a gente poder excluir essa infraestrutura. E aí nós vamos para a parte mais interessante agora, que é trabalhar com módulos. Digitando yes agora, ele vai destruir o nosso bucket. Bucket destruído, podemos ir lá na nossa interface web, atualizar aqui e ver que ele não existe mais. O próximo passo é entender como funcionam módulos. Módulos são basicamente códigos que podem ser reutilizados. A gente pode parametrizar aí, deixar alguns valores setados como padrão e facilitar a vida dos desenvolvedores, por exemplo. O desenvolvedor não precisa saber como escrever todo esse código, a gente pode facilitar a vida dele. Então, dentro da pasta 4 aqui a gente tem duas pastinhas. Uma pastinha chamada S3 Module. Dentro dessa pasta S3 Module, a gente tem basicamente todos os arquivos que nós tínhamos lá no exemplo 2. Só que a gente tem algumas coisas diferentes. Por exemplo, o nosso back-end aqui está igualzinho à versão anterior. No nosso output a gente também não tem nenhuma modificação. Porém, aqui no nosso S3 a gente tem algum dado um pouco mais interessante. Em vez da gente ter aqui o nome do bucket, eu coloquei aqui uma função join. O que essa função join vai fazer? Ele vai unir aqui os valores que eu coloquei dentro dessa lista por um traço. Então vai ser aqui o nome do meu bucket vai ser formado por uma expressão que vai ser igual a variável bucket name traço YouTube traço Terraform. Quando a gente utiliza o Terraform em ambiente corporativo, a gente pode ter aí, por exemplo, alguma nomenclatura padrão, como eu quero, por exemplo, sempre colocar aí o tipo do ambiente, se ele é de desenvolvimento, se ele é de staging, se ele é de produção. Então eu posso alterar aqui, por exemplo, em vez de ter aqui Terraform, eu posso colocar aqui, por exemplo, var.env. Então ele vai trazer aqui o nome do bucket, que vai ser a variável bucket name traço YouTube traço o ambiente. Vou salvar esse arquivo aqui. Nas variáveis aqui nós temos aqui o nome do bucket, as variáveis de ambiente e a região. Notem que a gente não tem aqui nenhum valor padrão. Isso é porque a gente quer que seja personalizado esse tipo de configuração. Então essa pasta aqui é basicamente um módulo que será utilizado para a gente poder trabalhar com o Terraform. E aí nós temos uma segunda pastinha aqui, que é a pastinha Code. Dentro dessa pasta Code, nós temos apenas 3 arquivos. Imagine que essa pasta Code é o que vai ser utilizado aí pelo desenvolvedor para trabalhar com o Terraform. Então a gente tem aqui um versions. O versions é basicamente o mesmo arquivo anterior. Ele fala que quais são as versões que eu vou utilizar. Eu tenho aqui o output, que são os valores de saída, e dentro do main, em vez de ter aqui toda aquela configuração com tudo que eu ia criar das 3, eu tenho algumas pequenas referências. Eu tenho aqui umas local variables, que eu falo o seguinte: qual vai ser o valor do environment, que vai ser dev. Qual vai ser o valor do bucket name, vai ser Caio Delgado New. E aí, eu trago esses valores locais para dentro de um módulo. E como que eu faço isso? Eu crio um módulo chamado S3 e eu falo que a origem desse módulo S3 vai ser a pasta que fica no caminho anterior chamada S3 Module. Então, em vez dele tentar puxar um recurso da AWS S3 Bucket, ele vai interagir com esse módulo e esse módulo que vai interagir com o recurso. Então, nós temos aqui dentro desse módulo os valores de env, que é o local.env, que vai ser igual a dev, e o bucket name, que vai ser o local bucket name. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui é o quê? Deixando mais fácil para o desenvolvedor. Em vez de ter que escrever um arquivo completo, a gente pode colocar algumas opções como padrão. Como, por exemplo, eu poderia deixar aqui o ambiente como padrão de desenvolvimento, ou o bucket name como padrão para ter sempre a mesma nomenclatura, com o nome da empresa, traço o ambiente de desenvolvimento, produção, seja lá o que for. Então, isso ajuda muito para a gente trabalhar. E como que funciona esse código? Eu vou voltar aqui para a pasta raiz, vou acessar aqui a pasta 4 e dentro da pasta 4 eu tenho aqui o Code e o S3 Module. Eu vou acessar a pasta Code e dentro da pasta Code eu vou rodar um Terraform init. O que nós podemos verificar com esse Terraform init é que ele vai inicializar o módulo. Então ele fala até aqui, ó, inicializamos o módulo S3 dentro da pasta anterior, S3 Module. Então ele vai pegar aqui e vai coletar esse módulo para poder trabalhar. O legal é que a gente pode até vir aqui nessa pasta .terraform.modules e a gente tem aqui um arquivinho JSON, que ele fala o seguinte: aonde está esse módulo do S3? Então, uma vez que ele inicializou esse módulo, ele já conhece o módulo e nós podemos trabalhar com ele. Então, eu vou abrir aqui só para a gente ver os locals que nós temos. Vou rodar aqui um Terraform Plan. E aí o que vai acontecer? Esse Terraform vai interagir com aquele módulo e vai trazer aí o resultado que nós queremos, que é basicamente o mesmo anterior, só que mais organizado e mais reutilizável. Então, qualquer pessoa na empresa que quiser criar um bucket pode basicamente pegar esse código e só criar aí um arquivinho main.tf, por exemplo, com esses dados, com esse pequeno bloco aqui, que será aí criado um bucket dentro dos padrões que nós definimos. Então, se a gente for ver aqui no nosso plano, a gente vai ter aqui o nome do nosso bucket, ó, Caio Delgado new-youtube-dev, e aí ele fala só que vai criar, tem aqui as tags, vou colocar aqui um Terraform Plan, e aí depois eu vou colocar aí um Terraform Apply. E eu vou colocar aqui um Terraform Apply para ele poder aplicar o código, né? Então ele vai fazer o plan, eu vou colocar aqui yes, e ele vai criar esse bucket para mim dentro dos padrões que eu defini.
Então, colocando yes aqui, nós vamos aguardar a criação do bucket, ele vai exportar os dados, vai mostrar para mim os valores que ele criou, e aí ele criou e falou para mim, ó, cria um bucket aqui, ó, e os valores deles são FQDN do bucket é esse daqui, e esse daqui é o ID do bucket. Se a gente for lá no nosso navegador web e a gente atualizar a página aqui, a gente vai ver que esse bucket está criado aqui, e nós temos aí dentro do padrão que nós queríamos, né? Então temos aqui também as tags todas dele aqui de dev, Caio Delgado New, e o nome do bucket seguiu o padrão que nós queríamos. Então isso daí é muito interessante para a gente poder padronizar dentro da nossa empresa a utilização aí de Terraform. Vou voltar aqui no terminal, vou rodar um Terraform Destroy para a gente excluir essa infraestrutura, uma vez que eu não quero ficar pagando por algo que esteja lá sem uso. Então, lembre-se sempre de destruir quando vocês estiverem trabalhando aí com o Terraform. Vou colocar yes aqui para confirmar a destruição, e aí pronto, ele destruiu. Se eu for lá no meu navegador novamente e atualizar aqui, o nosso bucket já não existe mais, já foi embora, está excluído. Então é muito interessante esse tipo de coisa que a gente pode fazer com Terraform. Bem, pessoal, nós vimos aí então um overview sobre as funções básicas, um pouco das melhores práticas na utilização de Terraform, vimos também como funcionam módulos. Esse vídeo aí é o primeiro vídeo da série de vídeos sobre Terraform que nós vamos fazer aí focado no Terraform 1.0. Nós vamos aí também falar sobre vários outros assuntos, como estado remoto, sobre manipulação de estado, dentre várias outras coisas. Se você tem alguma dúvida aí com relação à Terraform, deixa nos comentários. Se você quiser deixar alguma sugestão de conteúdo relacionado a DevOps ou infraestrutura como código, deixa aí nos comentários também. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, acompanhar o curso de Docker aí que está acontecendo todo domingo, e aqui na descrição do vídeo vai ter também aí o link para todas as minhas redes sociais. Bem, espero que vocês tenham gostado, eu vou estar trazendo mais conteúdos aí logo mais para vocês. Nos vemos numa próxima aí, valeu!